Olá, tudo bom? Meu nome é Eduardo Silva Filho, sou desenvolvedor na área de games, trabalho com computação gráfica também há 30 anos, há 3 décadas, bem como na área de TI. Na verdade, a minha base toda veio da área de TI, porque também sou bacharel em ciência da computação. Tenho aí ao todo, nessas 3 décadas, nada mais nada menos do que a expertise não só de diferentes habilidades, 30 especializações, várias premiações, além de livros, e-books, vários livros aí nas principais livrarias e tudo, mas isso é conhecimento técnico e são habilidades. O que eu quero fazer aqui é compartilhar esse curso de inteligência emocional, como aplicar o seu ponto de equilíbrio, o seu domínio sobre a sua mente em relação a toda e qualquer área que você esteja exercendo. Ou seja, a inteligência emocional, do meu ponto de vista, é a principal coluna, o principal pilar hoje no século XXI. Independe de qual seja a área. Não importa se você trabalha em alguma das áreas que eu mencionei ou áreas similares, né? Então não importa se você é de TI, se você é de computação gráfica, desenvolvimento de games, o que eu quero aqui é estar compartilhando um pouquinho da minha expertise com vocês em relação à inteligência emocional. E toda semana vai ter um novo episódio, na verdade um novo vídeo compartilhando um pouco mais. Eu espero que esse curso possa aí te ajudar um pouco, se não muito, tá bom? Espero que vocês curtam. Olá, deixa eu te falar sobre o que as empresas mais estão tendo dificuldade hoje de encontrar, a inteligência emocional. Não importa, poxa vida, eu vou te fazer uma analogia bem simples. Pensa num grande navio. Sem o leme, ele não tem como direcionar para onde vai. Um avião sem os flip, que são como se fossem os lemes, fazendo analogia aqui, uma em cima da outra, no caso um avião, seja um Boeing, ou um avião pequeno, ou grande, não importa o tamanho, sem os instrumentos de voo e mais os flips que ficam na asa, ele não tem como direcionar todo o seu tamanho, para onde ir, enfim, ele fica à própria sorte. Um carro sem freio e direção, depois que ele pega uma velocidade, ou até mesmo uma descida, a gente sabe que o inevitável vai ocorrer. E da mesma forma, a inteligência emocional é importante na sua vida, não só pessoal, mas principalmente profissional. E as empresas estão tendo muita dificuldade de encontrar profissionais que tenham esses quesitos, que na verdade que tenham esse principal quesito, né? Eu trabalho no mercado há 3 décadas, eu passei por empresas de TI, empresas de desenvolvimento de sistemas, eu passei por produtoras de animação, agências de publicidade e propaganda, eu passei por empresas de, computação gráfica, editoração eletrônica, hardware, sabe, eu tenho mais de 30 especializações, vários livros publicados, e uma coisa eu vou ser sério para vocês, eu trabalhei como freelancer há pelo menos 10 anos, atendendo empresas, sempre tive vários projetos simultaneamente. No mesmo período eu atendi uma empresa que eu estava desenvolvendo e-commerce para animação para outra, animação 2D, por exemplo, para uma empresa de animação, para agência de publicidade e propaganda, um game, ou desenvolvendo um e-commerce. Tipo assim, no mesmo mês, durante anos e anos, eu atendi diferentes clientes de diferentes áreas, como agência de publicidade e propaganda, produtoras de animação, empresas de computação gráfica, etc. e tal, desenvolvendo diferentes tipos de produtos de forma simultânea. Mas sabe qual era a principal habilidade para lidar com tudo isso? Era a emocional. Para poder você lidar com o quê? Pressão. E aí a pressão vem através de cobrança, vem através do deadline que você se impõe, o prazo que você passou para o cliente, né? Saber discernir a hora de falar e o que falar, né? Trabalhar com a prudência, mas não confundir a prudência com a apatia, ok? Quantas vezes você talvez não tenha perdido um emprego ou até um relacionamento porque falou a coisa errada na hora errada? Isso é falta de inteligência emocional. E ela, do meu ponto de vista, isso em 91, quando eu estava fazendo faculdade, eu estava fazendo ciência da computação naquele período, e o que acontece? Já existia vários livros que estavam despontando naquele período, em 91, sobre a inteligência emocional. Tá? Porque ela é uma forma de inteligência. Sempre a gente trabalhar com, por exemplo, hardware, trabalhar com design gráfico, ter um domínio na área de exata, com precisão, né? Ou, enfim, seja você design gráfico, analista de sistemas, programador,
DBA, enfim, desenvolvedor de games, não importa a área ou o segmento, tá? Não importa, ou até mesmo você que é um médico, um arquiteto, um engenheiro, etc e tal, não importa. Se você não tiver inteligência artificial, você vai ter aquela coisa, igual um vulgo comercial aí que já passou muitas vezes, potência sem controle não é nada, e é verdade. A potência, por mais que você seja um profissional habilidoso, sem inteligência emocional, uma hora você vai, amigo, você vai bater de frente com o muro. Não significa que você tenha que ser um robozinho, sabe? Do tipo antenado, cabeçudo, porque tem muito conhecimento e habilidade, mas de pernas curtas. E aí quando precisa disputar uma corrida, ou seja, ser competitivo, não dá porque as perninhas são curtas. E também é péssimo para se comunicar. Você cria uma linguagem própria que só você entende e os outros não. Ou você é até mal interpretado, o que é pior ainda. Você também não precisa ser raivoso com voos fortes e rasantes que chegando, tá? Ou do tipo que impõe medo. E como não importa as habilidades que você possua, sua visão vai ser limitada, por maior que seja o seu olho, e seus movimentos vão ser meio truncados. E também não precisa ser tão descolado a um ponto que você venha parecer mais uma figura caricata do que um ser humano, um profissional sério. Ser versátil não significa que você tenha que se expor de uma forma tão anômala que os outros venham estranhar. Como é que você deve ser? Você mesmo. Porém, com domínio próprio. Vou contar rapidinho um caso meu. Eu poderia contar inúmeros, mas eu vou contar um dos que eu acho que foi fator determinante na minha vida. Eu trabalhei na área de TI, eu era muito novo, eu devia ter uns 18, 19 anos. E eu sempre tive cargos, eu comecei a trabalhar na área de TI em torno de mais ou menos 17 para 18 anos, e eu sempre tive cargos que eu respondia diretamente ao dono da empresa. Enfim, eu comecei como analista de sistemas, depois me tornei programador, fui galgando DBA e fui galgando vários degraus, mas fui gerente de redes, enfim. Mas deixa eu te falar rapidinho desse. Esse foi o meu primeiro trabalho na área de TI, tá? Eu cuidava do checklist, era o vulgo operador na época, era um cargo que existia na época. E era uma grande rede de hipermercados, tá? Não vou falar o nome, mas era uma rede grande, uma das maiores do Brasil, se não a maior. O fato é que eu trabalhava de madrugada, eu tinha que processar toda uma rotina com mais de 10 sistemas diferentes. Tinha o Unix, tinha dois tipos de Unix, o S-Warp da IBM, tinha a rede Novell, que é o vulgo Novell, conhecida por... Enfim, eu tinha que operar toda uma sequência de checklist para a parte de sistemas estar funcionando corretamente e o hipermercado ter a sua frente de caixa, seus preços dos produtos atualizados. Isso na época, a gente está falando aí de 90 e lá vai bolinha, isso era algo bastante complexo. Enfim, resumo da ópera. Teve um dia que eu rodei todo esse checklist e os preços dos produtos estavam errados, desatualizados. O hipermercado não abriu no horário, era 7h30 da manhã que tinha que abrir. Enfim, só para resumir a história, foi acionado desde o dono do hipermercado, o pessoal de programação, o pessoal de TI. Só para vocês terem ideia, esse departamento de TI desse hipermercado tinha mais de 180 pessoas. Tá? O meu setor, que era o setor de suporte, cuidava na época, tinha 40 pessoas. O resto era tudo pessoal de programação e sistemas. Para resumir a história, acabou ocorrendo uma reunião com a minha presença. Resolvemos o problema, corri para lá, corri para cá, o pessoal veio aqui, puxou, esticou, enfim. Resolvemos o problema, o hipermercado abriu, mas abriu com 2 horas de atraso. 2 horas de atraso para um hipermercado que fatura milhões por dia, você nem faz ideia de como é um prejuízo grande, porque as pessoas simplesmente estavam adentrando no estacionamento com o carro, vendo que o hipermercado estava fechado e indo embora para o concorrente. Enfim, só para resumir a história. E nessa reunião, estava o gerente financeiro, o gerente de TI, diretor disso, diretor daquilo, tinha mais ou menos umas 30 pessoas nessa reunião, e eles estavam me indagando. Eu era novo naquele trabalho, eu tinha mais ou menos 2 meses. E aí eles estavam me indagando com relação às sequências. Óbvio, não tenha dúvida, meu coração estava batendo mais do que escola de samba. Eu precisava daquele emprego para pagar minha faculdade, eu estava fazendo ciência da computação na época, e Caio Queiroz não vai ficar bem para nenhuma oportunidade futura que eu possa vir ter,
ter 2 meses de registro e ainda ser mandado embora, dependendo do que ocorresse por justa causa. Enfim, eu estava lá prestes a detonar minha carreira profissional na área de TI. E aí o que acontece? O pessoal começou a me indagar. Primeiro, coração por dentro eu tava igual escola de samba. Falei, acabou minha carreira, acabou minha vida, enfim. Eu ainda, além de pagar a faculdade, eu ajudava em casa, poxa vida, mantinha meus pais e tudo. Enfim, meu pai desempregado, minha mãe dona de casa, aquela coisa toda, né? Falei, caramba, bicho, o que foi que eu fiz, meu pai? Enfim, aí o que eu comecei a pensar? Falei, mantive a calma, fui processando tudo que eles falavam, me indagavam sobre os processos, o que eu tinha feito, deixado de fazer, como eu fiz. E aí eu fui descrevendo detalhadamente, aí eu fui forçando minha mente primeiro a se lembrar o que eu fiz passo a passo. Porque normalmente, quando você trabalha de madrugada ou estuda de madrugada, a sua memória fica muito boa, porque você não tem som, não tem barulho. Em especial, no caso, eu trabalhava de madrugada à noite sozinho, né? Então, o que acontece? Você está com a mente muito mais dinâmica, mais fresca, né? As coisas são fáceis de ser memorizadas durante a madrugada. Enfim. E eu sempre tive uma cultura de estudar e trabalhar de madrugada também. Aí eu fui descrevendo item a item. E aí não só isso, eu fui vendo cada item de forma nítida. E aí eu fui ligando os pontos e cheguei a uma conclusão e falei na frente de todos. Na realidade o erro não foi meu, o erro foi de quem processou esse item e me passou dessa forma. Ou seja, que era de outro departamento. E aí não só eu acusei na frente de todos do departamento, como eu provei. Sabe o que aconteceu? Não só eu continuei no trabalho, como passou 2 meses depois, eu pedi demissão porque eu recebi uma proposta bem melhor de uma outra empresa. Não passei operador de computador, mas passei gerente de TI. Então assim, o que acontece? Eu estava lá na vulga, chapa quente, prestes a, gola estava pronta para o meu pescoço. Mas invertendo essa situação com o controle emocional, o que era para ser uma arma contra mim, trouxe o quê? Confiança, credibilidade e tornou uma arma a favor da minha pessoa. Para que eu conseguisse o quê? Refutar os argumentos, tendo o quê? Domínio próprio. É algo tão importante que até na Bíblia é mencionado. Mostrar como eu fiz, mostrar não só o checklist, mas ter argumento para refutar as indagações ou acusações, enfim, e aí montar não só a minha defesa, como também achar o problema. E tudo isso aconteceu em meia hora de reunião. Não houve tempo para fazer uma estratégia de defesa e ataque, não. Tudo isso aconteceu em meia hora e daquela meia hora em diante, sim, pura e simplesmente eu estava com fome, estava louco para ir para casa, cansado, já estava trabalhando mais de 12 horas durante a madrugada, né? Comecei às 7 da noite um dia, já era 9 da manhã do dia seguinte. Então assim, só que o que acontece? Eu mantive o foco na problemática e a calma, principalmente a calma. Quando eu terminei, só para vocês terem uma ideia, quando eu terminei de argumentar, eu estava tranquilo, leve, o batimento cardíaco estava super lento, super tranquilo, e eu estava seguro. O que tinha virado medo, insegurança, foi convertido para segurança e a certeza das minhas ações. E eu consegui, não só com isso, poxa vida, superar esse dia tão difícil, mas ganhar credibilidade. A credibilidade, amigo, acredite, é a moeda mais importante que existe no mundo de hoje. Até mais do que o dinheiro, pois é a credibilidade que gera dinheiro. Mas isso é assunto para outro dia. O fato é que a inteligência emocional, ela é mais do que importante. Ela é essencial, independe qual seja a sua área. Ok?